Vale muito. Agora, e o suor da gente vale quanto? Exatamente essa questão, porque a gente vê aumentando tudo, né, Kátia? Comida, alimento, contas. Mas Tudo só aumenta, menos o salário. Menos o salário. Quantas vezes por hora, quantos dias, quantas horas a gente precisa trabalhar para conseguir o mínimo, os itens básicos? É o famoso quanto vale seu suor. Tipo uma cesta básica, quanto que a gente tem que trabalhar? O dia a dia, quantas horas a gente precisa, por exemplo, o trabalhador ganha um salário mínimo, por exemplo. Ô, coitado. Tem uma reportagem, quer ver? Vamos ver. Parceria com o Jornal Metro, ó. Olha lá. A sensação é de trabalhar o mês inteiro e ter grana apenas para o básico. Na verdade, aqui da periferia, a maioria não fecha o mês. É tudo caro. Não tá fácil, nada tá fácil. Dá para guardar nada. Quando vê assim, parece mais contas, né? O sentimento é real. De acordo com um estudo inédito que converteu os custos de vida em horas de trabalho, a maioria da população tem que trabalhar e muito para pagar as contas no fim do mês. Uma cesta básica de 13 itens, por exemplo, exige 126 horas de trabalho a quem ganha um salário mínimo. São quase 16 dias para garantir a comida do mês. Enquanto isso, aqueles que recebem 10 salários mínimos precisam apenas de 13 horas. O choque é grande porque a pessoa vê a sua labuta, a pessoa vê o seu esforço, o seu suor no produto e no serviço. E se manter o básico já é difícil, os mimos ficam apenas no sonho. Um smartphone intermediário de R$ 1.500 exige 300 horas de labuta pelo piso nacional. E o carro popular de 45 mil, 9 mil horas ou pouco mais de 3 anos trabalhando. Esse é realmente um momento onde as pessoas precisam se segurar e priorizar os custos certos. Então, para quem precisa reduzir custos, o ideal é manter o seu mínimo de sobrevivência e buscar a renegociação de dívidas. Mas o pior, gente, não é nem isso. O pior é que tem gente que está desempregado já há tempos, não tem o que comer. Não é assim, eu trabalho 13 horas. Tem gente que está querendo trabalhar até 20 horas e não tem emprego. Não tem emprego. E aí, como que você leva a comida para casa? Aí você vê o preço das coisas, gente, é surreal. Porque a gente falou quanto que a pessoa tem que trabalhar para conseguir uma cesta básica. Que ela é tão básica, que não chega nem ao 15º dia. Não dá para viver, Quer ver? né? Vamos lá ver a nossa... O que é a tal cesta básica, né? E daqui a pouco a gente vai para outros estados para a gente ver os mesmos alimentos quanto que como estão nas outras as praças. pessoas estão pagando em outros lugares do Brasil. Isso é bom para ter uma ideia. Canhão Band hoje, hein? Vamos abrir para as praças todas. Olha, aqui em São Paulo, vamos lá. 1 litro de óleo de soja, tá? R$ 8,99. O preço médio, né? Tem mais caro que gente, isso. R$ 8,99 o preço médio de 1 litro de óleo de soja. É ridículo. É muito caro. É o óleo da cara, literalmente. Gente do céu. É surreal. Vamos tem ver. Tem acho aqui? Vamos ver em Porto Alegre, lá com a Brenda Aurélio, quanto que está custando lá o óleo de soja. Boa tarde, Brenda. Quanto custa em Porto Alegre o óleo de soja, hein? Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Aqui em Porto Alegre está custando em média R$ 8. R$ 8. Aqui em São Paulo, em média, R$ 8,99. Então, em Porto Alegre está não vou dizer mais barato, ali, né? Vou dizer menos caro. Menos caro. Mas mesmo assim o valor ainda é alto, né? Sim. Agora vamos ver lá em Uberlândia com o Ricardo Bagnetti. Quanto que tá, Ricardo? Aí em Uberlândia, uma garrafinha de 900 ml de óleo de soja. Boa tarde, Kátia. Um Boa abraço para você. Aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na faixa de R$ 6,90 a garrafinha de óleo de soja. R$ 6,90, mas mesmo assim tá caro, né? Quer dizer, tá mais barato comparando com o São Paulo e com Porto Alegre, mas caro mesmo assim, né? Menino, olha, imagina quanto que a gente tem que trabalhar daqui a pouco para pagar. Vamos ter que colocar, acho que no cofre. Não vai ter o jeito. óleo, o arroz, o feijão, porque senão vai estar difícil. O Bagnetti tem que segurar aí na culinária, que ele é bom, Cátia. Faz uma receita boa, tira o óleo, hein? Faz aquela panela sem óleo. Mas o bom é que ele sabe substituir os alimentos tão caros. E é isso que a gente tem que aprender a fazer cada vez mais. Vamos direto agora para Brasília. Renata Dourado está com a gente de Brasília. Tudo bem, Renata? Oi, Kátia. Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Que alegria estar participando aí do Melhor da Tarde. Pena que a gente está falando de um assunto triste, né? É verdade. Quanto que está em Brasília uma garrafa de óleo, Rê? Em Brasília... Pois é, o óleo nós separamos aqui, está R$ 7,41. Bastante caro também. É, 7,41, mas aqui em São Paulo tem média 8,99. Como é a média, a gente encontra aqui em São Paulo, tem lugar R$11. Você falou que viu já gente, 9 não pode um negócio desse. Muito caro, cara. Mas eu já paguei 5,80 no supermercado. Saber procurar, Kátia. Tem que saber procurar, porque senão você se esfola, né? Vamos ver mais um ingrediente, ó.
O que a gente tem mais? Tomate, ó. Tomate que dizem que é o vilão. Esse eu tenho até medo do tomate. Você lembra que o pessoal estava fazendo colar de tomate. Estava ali igual joia, Kátia. Olha, em média, R$ 4,69. Eu tô achando esse tomate barato. Aqui em São Paulo, esse tomate, quem pesquisou esse tomate? Pegaram num lugar Carininha, bom, foi hein? você que pesquisou? Quem Me dá um pesquisou? endereço depois do lugar, porque R$4,69 tá Teve barato. uma quedinha essa semana, na verdade. Semana passada, o tomate deu uma baixada. Tava mas 7 e pouco tava 7 e antes. pouco. Baixou. Agora, vamos ver em outras regiões quanto que tá o quilo do tomate. Vamos pra Porto Alegre? Tem Porto Alegre no jeito aí com a Brenda? Cadê a Brenda? Brenda, quanto que tá o quilo do tomate aí em Porto Alegre? Olha, Kátia, o quilo do tomate em média está custando R$ 3,25 aqui em Porto Alegre. A gente até separou para vocês aqui, ó. Olha, a hora da gente comprar o tomate, já compra uma caixa grande que você paga mais barato, já faz um monte de molho de tomate e estoca do freezer. Congela, boa, cara. É uma boa pedida, mas até que tá bom o preço. Vamos agora para Uberlândia com o Ricardo Bagnetti. Vamos. Quanto que tá o quilo do tomate aí em Uberlândia, Ricardo? Ô, Kátia, Alex, ó, hoje, quarta-feira, você compra o tomate na média de R$ 3,00, R$ 2,97, que é esse aqui que a gente trouxe para o programa. Mas depende muito, às vezes, da chuva, do tempo, dá uma variada. Já chegamos a pagar aqui em Uberlândia na casa de R$ 6, R$ 7, tá? Hoje tá barato. É, então esse que é o negócio, quando tá barato a gente já tem que comprar, já compra o tomate maduro, já faz um monte de molho e congela, que nem eu disse, não é uma boa pedida, menina? A gente tem que pensar no futuro. Não tem jeito não. Vai investir em quê? Na Bolsa de Valores, não investe no tomate, no óleo, no arroz, no feijão, que é a melhor coisa. É o melhor investimento agora. É rentável, tá muito melhor que tudo. É verdade. Vamos agora para Brasília com a Renata Dourado. Renata, o quilo do tomate aí em Brasília... Aqui tá mais salgado, viu? Ah, é? A sugestão é colocar com limãozinho ou um vinagre, tá R$ 5,72. Nossa Senhora! Sério? 5,70 e pouco? Meu Deus do céu, o que aconteceu em Brasília? Não sei, o tomate lá tá pela hora da morte, né? Nossa O Senhora. custo de vida geral em Brasília geralmente é sempre mais alto, né? Mas O custo de vida no Brasil é O custo de alto. vida no Brasil tá alto. Aí oscila para mais ou para menos, mas continua sendo um roubo de qualquer jeito. Vamos ver mais um? O que é agora? Feijão carioca. Isso aí, feijão carioca é caro, minha filha. Ô, Carininha, só vê se o Rodrigo não tá falando comigo mesmo, o meu ponto... Ah, tá. 1 quilo de feijão carioca, aqui em São Paulo, em média, R$ 6,29. 6,29. Esse carioquinha aí, né? Esse carioquinha. É caro, hein? É caro, o quilo tá salgado. Gente, 1 quilo de feijão, antigamente, imagina, tinha os caros, mas tinha os mais baratos. Hoje, em média, esse é um feijão dos mais baratos, o carioquinha. Vamos ver lá para Porto Alegre com a Brenda? Porto Alegre, quanto que tá o feijão aí? Olha, gente, tá bem mais caro do que aí. Aqui, em média, o quilo do feijão tá R$ 8,00. Gente, não come feijão. R$8? Tira feijão da dieta essa semana lá em Porto Alegre. Menina, que R$ 8,00, caro. muito caro. Caro demais. Vamos agora lá para Uberlândia com o Ricardo Bagnetti. Ricardo, o quilo do feijão tá quanto em Uberlândia? Feijão na faixa de R$ 6,00 o quilo. Esse aqui que trouxeram para nós hoje é o prêmio, né? Tá dizendo aqui que ele é o prêmio, tá R$ 6,40. R$ 6,40. Um pouquinho mais barato, tem que pesquisar, viu, Kátia? Tem que pesquisar sempre, é verdade. Agora, gente, uma coisa que a gente acha inevitável, né? A gente tem que dizer. Como no meio de uma pandemia você vê um preço da comida desse jeito? A gente não tá falando em preço de remédio. E do básico do básico. E aí entra naquela história da questão da produção, da procura, aí tem a questão do dólar, que até hoje a gente não entendeu o que esse dólar tem a ver com feijão. A má vontade de muita gente que devia estar cuidando do povo e não cuida. E mais cuida os cada um do seu atravessadores, umbigo. né? Como você sempre fala, porque o produtor, na maioria das vezes, também tá lá, coitado, né? Quebrado, né? É verdade. Vamos lá para Brasília com a Renata Dourado. O quilo do feijão aí em Brasília tá quanto, Rê? Em média, R$ 7,33. 7,33. 7,33? Gente do céu, até que não tá Ó, tá muito... bonita a unha dela, Tá ó. bem feita, você viu? Manicure arrasando aí hoje, hein, Lili? Caralho, eu nem vi o feijão que ele Pra não vocês, vermelho. né? Pra vocês. Quanto que custa em Brasília para fazer as unhas? Aqui, R$ 20. R$20? A unha da mão. Se for pé Pai e e mão, mão. entre 40 e 50. Entre 40 e 50. Quanto que é aqui? Eu não sei. Eu não sei o que faço. Quanto que é aqui? Alguém sabe, Carininha? Quanto Fazer que é, Carininha? Mais ou menos isso também, né? Isso? Ah, eu que tô fazendo a minha Deixa eu agora. ver como é que tá. É. Tá bonita, tá legal. Eu não tiro a cutícula. Ah, é? É, bom, mas enfim. Bom, a gente tá falando da comida. É.
Vamos seguir agora aqui? Vamos com arroz. Arroz normal? Arroz. Ah. Peraí que eu mudei aqui, já fui lá pra... Pra São Paulo, R$6,99 o quilo. R$6,99 o quilo do arroz. Média, né? Não é nem aquele arroz Master Blaster. Não, é arroz. Aquele que passa. Vamos ver lá pra Porto Alegre com a Brenda. Quanto que tá o quilo do arroz aí, Brenda? Olha, em média aqui tá custando R$6,95. Não tá muito diferente aí de São Paulo, né? Não tá, tá tudo caro igual, né? Tá tudo mesmo preço absurdo. Uberlândia, Ricardo, quanto que tá o quilo do arroz aí em Uberlândia? Arroz, em média, 5,50. 5,50, tá bom. Tá, quer dizer, bom, né? Tá mais barato que São Paulo, Eu tô né? achando melhor até agora pra gente comer em Uberlândia. Por enquanto é o que tá parecendo mais top. É verdade. Se a gente fizer uma média, em Uberlândia, tudo tá num valor mais baixo. Pode não ser muito mais baixo, mas um pouco mais baixo. Agora vamos lá pra Brasília, Renata. Quanto que tá o quilo do arroz aí em Brasília? Em média, R$6,10. R$6,10. Essa verdade. Você não tá mudando muito de região pra região. É o que tá tão caro que tá meio que padrão eu tô alto, achando né? que eles nivelaram pra cima. Não, mas sempre, né? A única coisa que é pra baixo é o salário da gente ou o auxílio. O resto é tudo pra cima. Ah, meu filho. Esse aí, nem deixa vamos pra lá. citar, né? Tem que ir agora. Agora, levanta as mãos que isso é um assalto. O que é? 1 quilo de patinho, carne moída de patinho. Quanto? Gente, se a gente falasse em patinho antigamente, era uma das carnes mais baratas, mais populares. Patinho ia a 100. É verdade. Quanto que tá, Cátia? Assalto, R$39,90. Gente, R$40 o quilo do patinho. Carne moída era carne de pobre que falavam. Que era boi ralado. Não, mas esse boi é um boi de diamante que o Gente, preço que como tá. pode R$40 o quilo da carne moída? É roubo. A gente sabe do que a patinho? carne, o negócio tá violento pra carne, né? Ah, o pessoal tá passando muita dificuldade. Não dá pra comprar o básico, quanto mais a carne hoje em dia. Ué, ontem eu comprei sobrecoxa de frango. Sem pele e sem osso, R$18 o quilo. Melhor trocar pro frango. Muito melhor. E sem pele e sem o osso. Porque sabe que se você não compra assim, você paga a pele e o osso por preço de carne, né? Ah, tira sem a pele. Gente, você tem que lançar um manual de compras da internet na vida. Isso é muito bom. Eu nunca pensei em tirar a porque pele. você vai comprar o osso pra quê? Pagando a carne. E a pele. Que aí só pesa menos. Aí você só pega a carne. Tá bom. Agora vamos ver no resto do país quanto que tá o patinho. Vamos pra Brenda lá no Rio Grande do Sul. O patinho aí, quanto que tá saindo o quilo? Olha, gente, em média o quilo do patinho por aqui tá R$35. Se der uma pesquisada de preço, encontra um pouquinho mais barato. Mas mesmo assim é caro, né, menina? Carne moída não é boi ralado, como a gente falava. Não era uma carne que todo mundo antigamente podia comer? Com certeza, mas não é à toa que aqui em Porto Alegre a gente tem a terceira cesta básica mais cara do país. Nossa, menina, é muito caro. Vamos agora para Uberlândia com o Ricardo. Ricardo, patinho, a carne moída patinho, quanto que tá aí? R$32,50. Tem alguns dias da semana, viu, Cátia, Alex, que os supermercados costumam fazer a promoção. É o dia da carne. Hoje, quarta-feira, R$32,50. Você leva 1 quilo de patinho para casa. Mas R$32,50 na promoção? Nossa. Não, hoje não é o dia da carne. Então, hoje é no dia da esse carne é o preço médio que a gente encontra aqui. Porque senão fica igual na feira, né? Promoção e pra mocinha. Nossa, fez igual a minha do pavê agora, hein? Nossa, eu tô fazendo escola nas piadas hoje, Moça bonita não paga, não é? Mas não leva. Vamos pra Brasília com a Renata Dourado? Vamos. Quanto que tá o patinho aí em Brasília, Rê? Olha só, em média, R$37,83. Menina, mas Brasília tá o ouro da cara, né não? Tá, é complicado, né? Pois é. Gente, aí sabe o que você faz? Compra 250 gramas de carne moída, põe lá 4 ovos, põe lá outras batatinhas. Aí dá uma batata tá cara, cara. Bom, o tomatinho dá, não fica água, né? Não, fica bom, com tomatinho. Fica bom, fica ótimo. Porque faz render, né?